Olá, eu sou o André. Vamos para mais uma edição do podcast Segurança na Estrada, uma iniciativa da Seg Satra Consultoria. E hoje temos um convidado de honra, que é um empresário do setor de transporte que emprega esses motoristas profissionais. Então vamos bater um papo aqui bem tranquilo, até mesmo informal, para levar aqui informações relevantes para o setor de transporte e para essa querida profissão dos motoristas profissionais. Vou pedir aqui, Wellington, que você faça uma breve apresentação. Primeiramente, seja bem-vindo. Obrigado, André. Aqui é sinta-se em casa, tá? E gostaria que você fizesse uma breve apresentação para a gente começar esse bate-papo no dia de hoje. Eu sou o Wellington Filho, faço parte da diretoria do Grupo Sense. Hoje nós temos duas empresas principais, as duas muito focadas no transporte, uma na revenda de combustíveis, Arla e lubrificantes, e a outra transporte, focado no transporte de combustíveis, em gerais, para todo o país. Então, essa é a nossa missão aí, transportar cargas combustíveis, para o estado todo. E uma cidade com deficiência de combustível para praticamente tudo, né? A gente viveu isso, em alguns episódios aí, nesses últimos anos, nesses últimos 5 anos aí. Parabéns, é um segmento muito desafiador, né? É um transporte. Todo setor de transporte, toda transportadora é uma atividade de risco por conta dos acidentes que acontecem em nossas rodovias, né? Wellington, você passou de estagiário a advogado de empresa e depois migrou para a área de gestão. Como que aconteceu essa transição e o que atraiu você no setor de transporte? Então, rapaz, é engraçado porque quando eu era criança, eu sempre Faz falei para tempo mim, então, não, né? faz alguns dias, né? Mas eu digo que, assim, eu tinha clareza que eu ia para a área do direito, né? Sempre adorei histórias, a parte de humanas, né, no colégio, me guiou, assim, foi quase que uma vocação natural, né? Óbvio que no leque ali das faculdades, o direito era o que tinha mais opções, né? E a gente, enfim, eu apaixonado por história de Roma, Grécia, e É o acabei berço da civilização, né? exatamente moderna, né? Ocidental, com certeza. Então foi ali que foi dando esses gatilhos aí para a gente acabar assim na faculdade de Direito, né? Sou formado aqui pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Olha, parabéns, cara. Ah, na época a gente tinha, em casa a gente tinha que mostrar trabalho. Tinha, sempre teve. Parabéns aí a dona Márcia e o seu Wellington, é isso aí. Não pode dar moleza para os filhos, não. É isso aí, com Né? certeza. E assim, então foi um processo muito natural, assim, fazer direito. E aí eu lembro que E não tem como fazer direito e não entender um pouco da história, né? Que com é assim, certeza. totalmente ligado, né? Até as primeiras matérias, elas remetem exatamente a isso, né? Da onde que surge a lei, tem todo um enredo por trás ali, que são os Sim. fundamentos e princípios do direito. Então foi ali que a gente foi parar, né? Muito por conta disso, dessa familiaridade aí desde guri. E o setor de transporte também é uma área onde envolve muitos requisitos legais, né? Existem requisitos específicos para o setor de transporte de produtos perigosos, de líquidos Os inflamáveis, de perigosos, muito mais, muito né? Na verdade, mais. tem várias. Assim, o nosso país, o arcabouço legislativo é muito denso, né? Até é confuso. Então, Sim. realmente, você estar capacitado, né, e entender os riscos, né, e os passivos da legislação faz muito sentido para o empresário. Sim, bacana. E atualmente você atua como diretor do Grupo Sense, né? Quais foram assim os maiores aprendizados ao assumir essa responsabilidade de liderança tão estratégica? Então, na verdade,
assim, né, a transição da carreira ela foi muito natural, né? Porque na verdade Sim. eu iniciei no grupo depois de ter passado pelo escritório que fazia, né, estagiava, né? E estagiário é aquele, é quase uma subespécie, né? Imagina estagiário de direito, então. Então, na verdade, na época, assim, eu estagiei para esse escritório e aí ali a gente começou a entender dentro de casa que realmente precisava de apoio, né? Eu via que os meus pais precisavam de apoio, porque logo que eu formei, a legislação mudou. Então, na época, o motorista profissional ele não tinha a jornada de trabalho regulada, Ah, sim, né? não era uma Então, profissão regulamentada, né? até 2012, 12. a jornada de trabalho dele era Sim, excluída do rol da CLT de sim. atividades que deveriam ser Ah, controladas. entendi. Então, a gente entendeu Que é uma ali, profissão diferenciada, né? tá tudo fora, né? Então, É, assim, fazia sentido, sim. né? Mas depois que isso mudou, as empresas começaram a correr um risco ali, um risco de Uhum. passivo, né? Porque mudou a legislação, obriga então a controlar, Sim, obriga a controlar as horas extras, e ali a gente teve, por exemplo, né, amigos transportadores que acabaram tendo, né, prejuízos grandes aí por não fazer esse trabalho de controle, por não fazer esse pagamento das horas eventualmente apuradas. E isso foi me alertando, né? E foi onde sim. me despertou o interesse de ir para a companhia. E ali aqueles primeiros 3 anos, né? Então de 2014 até 2017, eu estava muito focado nessa parte documental, nessa parte de estruturar toda o controle de jornada dos condutores, o gerenciamento de risco da empresa. A gente estava em implementação de certificações como SASMAC, então eu mergulhei Hum, muito nesse processo, né? Onde até a gente se conheceu, né? A gente sabia já da necessidade do técnico de segurança, da saúde e segurança. Então, tudo isso foi assim, né? Eu, como já vim do direito, já sabia que isso era necessário, as atualizações da legislação veio trazendo, né? as normas regulamentadoras, né? E veio trazendo esse discernimento. E Sim. ali, então, mais ou menos em 2017, é que começa um pouco da migração da carreira, que foi quando, em 2017, houve, né, a abertura do mercado, né? Logo depois que a Dilma foi empichada, né, houve a abertura do mercado de combustíveis. Então, Hum, a Petrobras parou de ter o monopólio de fato do produto. Então, bacana, informação bacana. porque aí passou o quê, né? Importante. Foi o Pedro Parente, era o É, presidente, né, da Petróleo sim. Brasileiro, e ele instituiu o PPI, né? O difamado PPI, que é o acompanhamento dos preços da Petrobras com a paridade do produto internacional. E Sim. aí começou a gerar um pânico no mercado, né? Porque você imagina que o preço mudava todo dia. Todo dia que a gente abria o portal da companhia tinha um preço diferente. É Podia ser mesmo. para cima ou para baixo, mas geralmente a escadinha sempre levava para cima, né? E Eu aí, já estava no setor, mas assim, não era uma área que eu atuava, né? Então, portanto, eu não, de fato, para mim é muita informação nova aí que eu tô todo são os bastidores, são os essas bastidores. fases aí sim, para mim está sendo muito interessante. Espero que para o nosso ouvinte também. Então, assim, né, tentando trazer um pouco à luz, de fato foi isso, né, que veio, que começou, né, porque aí então eu fui para gerência de vendas, né, Sim, então aí justamente o quê? Para tentar conter aquele movimento de desespero, né, porque o cliente às vezes aconteceu, né, do cliente ligar de manhã. E aí você pega, né, empresas que têm todo um protocolo ali de geração de pedido. O cara me ligava amanhã, tomava o pedido. Na parte da tarde, quando ele ia fechar, já era outro pedido. então isso foi um Já, desafio, né? vixe, já era outro preço. Então o cara às vezes tinha que ligar para São Paulo e tal. Quando ele fechava, me mandava o pedido, talvez no outro dia, eu já não conseguia mais sustentar aquele preço. Então a gente precisou de alguma forma estar tentando trabalhar e aí eu vi, aí foi quando eu fui, né, foi quase que um processo de osmose para vendas, né? E assim, é muito importante que você está falando, né? Porque eu vejo assim, a empresa, né? Quem é empresário,
né, diferente de quem é funcionário, né? O empresário ele precisa estar atento a todas essas, né, essas oscilações de mercado, até mesmo para ele colocar isso dentro da sua estratégia, né? Porque imagina e se o empresário não tiver atento, na atual conjuntura agora, que a gente está vivendo aí essa, né, instabilidade, né, no país, né, na relação com outros países. Então a gente já tem que estar mais ou menos prevendo o que pode acontecer para a gente estar preparado, né? Então, Se a o que gente você está tiver um passo à falando, frente, né? Tem que isso sempre tentar então sempre assim, é dar um passo à muito, frente, pô, né? assim, muito bacana o que você está, né? Para mim, assim, é uma informação boa, né? Que eu não vou esquecer. E aqui no elenco aqui das perguntas, né? Uma delas é, fala sobre desafio, né? Que o transporte passou nos últimos anos, né? E você já está aí mencionando, né? Essa oscilação e que você participou de tudo isso. Mas assim, qual foi a maior crise que tipo, você pôde acompanhar no setor de transporte, que teve, né, algumas mudanças que impactaram, né, e vocês superaram, né? Nós tivemos aí Covid, nós tivemos paralisações, né? Eu não sei se você tem mais alguma que você, Não, né? ó, a gente costuma brincar lá no escritório que cada piscada é um flash, É, né? né? Porque acontece muita coisa, né, no dia a dia. Mas, assim, de crise, é, a maior vai concorrer a greve dos caminhoneiros com a Ah, pandemia. greve. Mas eu acho que a greve, Sim. ela foi o maior extremo que a gente Ah, é, cara. passou na época. Porque, bom, na época não, né? E, e Olhando foi para e trás, né? foi simultânea com a pandemia? Eu não me recordo Não, muito. não, não foi simultâneo, né? A Não, né? greve, ela estourou em 2018, ali por maio. Sim. É, já o Covid ele veio em 2020, né? Apesar de, assim, Uhum. né? É próximo, né? Porque o Temer ele precisou fazer um acordão, ele ficou alguns meses tendo que trabalhar esse problema, né? E aí ele só é que nem aquele meme, né? Acaba, pelo amor de Deus, né? Ele tentou de alguma forma jogar isso aí até o final do governo dele, tirou, isentou imposto em cima do combustível e tal, e entregou o mandato para quem veio depois, né? Mas, assim, a paralisação, diferente da pandemia, a paralisação ela te impediu de trabalhar, né? Porque na pandemia nós não fomos impedidos de trabalhar. Sim. Porque como nós atuamos no ramo de combustíveis, o foco é combustível, tanto a Não revenda pode quanto o parar. transporte, você, por mais que o volume de negócios abaixou, ele não se interrompeu por completo, É, porque né? imagina a ambulância A sem ambulância que estava combustível, tratando dessa né? turma, né, que precisou, É, e os serviços essenciais em geral, né? sim. Então, vamos lá, as pessoas não estavam saindo de casa, mas eventualmente saíam de casa para fazer uma compra, enfim, né? O fluxo de comércio ele reduziu demais, mas a sociedade em si não parou. Sim. Mas já na paralisação dos caminhoneiros, você foi impossibilitado de trafegar, né? Porque E fechavam as rodovias, né? eu tive um condutor que ficou 15 dias no posto em Dourados. Nossa. 15 dias, né? Você imagina que ele saiu, é condutor do TRR, né? Então, assim, as viagens de no máximo dois E como dias, que ele tava. explica isso pro cliente? Não, não, não. Imagina. Você pensa que depois de um tempo, porque se eu não me engano é maio, depois de um tempo já iniciou ali a colheita do safrinha aqui no Mato Grosso do Sul, né? Sim, Então, assim, o nosso cliente, o cliente do agro, inclusive, que foi que não nem podia parar, né? Porque também é um serviço essencial, né? Segurança alimentar. sim. Ele precisava produzir, e ele precisa do combustível. O combustível é energia para ele na propriedade. Então, nós não poderíamos não atendê-lo. Sim. Então, a gente acabou tendo que fazer as entregas e as quais foram possíveis, né? Mas assim, a cada motorista que saía ali pelo portão era uma noite sem dormir. Que foi realmente, assim, né?
graças a Deus aqui no MS nós não tivemos episódio de violência, né? E obviamente os nossos condutores estavam todos instruídos para respeitar as paralisações. A gente, inclusive, né, se Sim, solidarizou com muitas das pautas, né? sim. Porque na época a gente tinha, né, uma insatisfação grande popular, né? Pô, saiu, a Dilma tinha sido acabado de ter sido empichada, aí teve, né, o Temer teve também que, que lidar com tudo isso e teve aquela questão do Joesley Day lá, não sei o que, a gravação. Então, a gente entendia que precisava, sim, de mudanças, mas como que você vai deixar o seu cliente, né? São 44 anos hoje de história, como que eu não vou abastecer o cara que precisa colher lá? Então, eu digo que esse foi o maior extremo que a gente viveu lá, foi sim, foi a greve dos caminhoneiros. Mas a pandemia também, né? Foi uma crise, né, bastante e que durou mais tempo também, né? E Trouxe uma muito. crise, assim, vamos dizer, inovadora, né? Porque é algo que a gente nunca viu igual, né? É, Né? Assim, a verdade foi essa. Foi algo que, que todos, né, desconheciam, né? Como que se precavia, né? As pessoas até deixavam de sair de casa porque estava lidando com o desconhecido. não é, nem vamos colocar assim, né? Nem a OMS estava preparada para isso, né? Nem a O Organização mundo Mundial, todo, o né? O mundo parou, mundo. No né? entanto, que Então, levou quase um ano para começar a disparar as primeiras, acho que meio ano aí, as primeiras vacinas ficaram prontas, né? E nesse contexto todo, tem alguma história assim inusitada desses momentos que ficaram marcadas da greve eu falei um pouco, né? Desse condutor que ficou 15 dias, né? Fora de casa, assim, com a mala de 2 dias de viagem, né? Mas, Nossa. assim, na pandemia, o que aconteceu foi, por exemplo, na primeira semana a gente tem, nossa empresa acaba, graças a Deus, trabalhando com um turnover muito baixo, então nós temos condutores antigos, né, e que à época já tinham, né, já estavam na classificação de risco ali, né? Sim. Então essa turma a gente já deu tchau, né? Já mandou para casa todo mundo que estava na faixa de risco, se eu não me engano Ah, tinha uma sim. gestante também, né? Então assim, E tinha aquela questão de idade, que tem alguma comorbidade, a gente encaminhar exatamente, para né? repouso em casa, ficar em E isso casa, foi né? lei editada na Sim. época, né? Norma. Então, assim, a forma de. Porque o barril do petróleo desabou, parou. Aí a turma acordou, né? O OPEP+, lá os produtores de petróleo falaram, não, então nós vamos parar de produzir. Então, logo o preço voltou e acabou o produto, né? Então, nosso negócio, quer dizer, ele passou pelo a sobra e daqui a pouco não tem mais produto, né? Acabou a produção, racionamento total de produto. E aí, quer dizer, e nós temos que deixar metade da turma em casa com essa sazonalidade que depois entrou safra, então tinha que trazer produto. Aí daqui a pouco a companhia, ó, né, um dos nossos grandes clientes, ó, agora vocês têm que trazer a turma de volta aí porque nós estamos produzindo, quer dizer, safra, estamos vendendo. Então, tiveram vários altos e baixos nesses 2 anos de pandemia, né? E o racionamento de combustível ele foi o mais difícil, assim, porque você não saber o que você vai vender no outro dia é muito angustiante para alguém, para uma empresa, né, que, enfim, que trabalha só com isso, né? Uma empresa de vendas, né? Se eu não tiver o produto, eu Mas não tenho a razão de existir, né? sim, mas aí a gente pode perceber, né, com essa fala sua, o quanto é importante a gestão, né, para uma empresa. Por exemplo, a empresa ter um plano de contingenciamento, vamos dizer assim. Ó, pô, nós vivemos uma greve, Gestão de crise, né? isso, uma gestão de crise. Se porventura vier acontecer de novo, né? O que que a gente aprendeu com a primeira que a gente pode melhorar nessa para não sofrer tanto impacto, né? Então você vê que como que a gestão é importante. E aqui tem uma pergunta que diz assim: como que a sua experiência jurídica, né, contribuiu ou contribui, né, para essa gestão estratégica
da empresa nessas situações de crise? Olha, André, é muito valioso você ter realmente essa formação, principalmente falando de tudo que a gente acabou de falar, né? Quer Verdade. dizer, se eu não soubesse que, óbvio, né, que o grupo de risco era claro, né, estava muito propagado e tal pela televisão. Mas se eu não tivesse a certeza e a clareza, como um operador do direito, de que eu tinha que botar essas pessoas em casa e uma delas tivesse, né, sido fatalidade por conta de uma Ah, contaminação no verdade. trabalho, né? Então, assim, o Verdade. nosso país ele é um ambiente hostil, né, ao empreendedor, né? A gente tem um emaranhado de legislação tributária, trabalhista, civil, né, enfim, empresarial, que você tendo realmente a visão do risco, a noção do direito, né, se o empresário, se todos eles tivessem a oportunidade de ter essa formação, ou pelo menos as noções básicas, eu tenho certeza que isso traria uma avaliação melhor dos riscos do negócio. Né? Então, isso, né, foi o que eu comecei, foi onde eu comecei. E o país já detém muitas leis, né? Demais, 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 demais. né? E assim, e chega a ser confuso, né? Porque E às vezes na prática nem acontece também, né? aí tem muita fiscalização. O grande problema não, em grande parte não são as leis, mas a fiscalização e o Hum. cumprimento delas, né? A gente que, né, tá no nosso ramo, né, do transporte, você tem ah, Código de Trânsito Brasileiro, e aí do Código de Trânsito Brasileiro tem mais uma norma de produtos perigosos, né? Então Ah, estão sim. ali, né? E aí então aí temos Tem as trabalhista, NBRs, tributária, tem as NBRs, quer dizer, pô, e aí tem as normas regulamentadoras do trabalho também. Então NBR, é o negócio verdade. é assim, se você não tiver essa noção, É, antigamente falava-se, né, que né, quando meu pai começou, enfim, né, era muito a vontade, né, de fazer sim. acontecer. Hoje você precisa ter vontade, mas também precisa fazer essa avaliação do risco, E ter conhecimento, né? Conhecimento é informação, saber é onde vai muito, pisar. exatamente, é muito importante para a gente, né? E vamos falar de segurança na estrada, né? Que é o objetivo, é o escopo aí do nosso podcast. Como uma empresa de transporte pode atuar assim ativamente para prevenir, né, acidentes, né, sinistros com os motoristas e demais condutores da empresa? André, eu acho que a palavra-chave dessa pergunta é a conscientização, né? Ó, É isso óbvio aí. que a conscientização ela não nasce do dia para a noite, né? E ela acontece sim pelo desenvolvimento de uma cultura forte em segurança, né? Sim, Nós dois que trabalhamos com isso hoje, eu acho que é muito claro, assim, eu vejo em sim, você também muita clareza e a gente tem muita afinidade no assunto, né? Então, sim. assim, pô, quando eu entrei no negócio lá em 2014 para fazer controle de jornada de condutor, já com essa visão, né, de desenvolver cultura de segurança, porque ele não pode, né, dirigir fadigado, por que controlar a jornada? Porque existe um risco de dirigir fadigado, de dirigir, né, que é Que ainda direção acontece hoje em noturna. dia, né? Ainda acontece, Exatamente. Então, né? assim, né? Mas olha só, nós estamos falando de 2014. Em Sim. 2014, quando eu entrei Eu na entrei, implementação eu disso, entrei em 2013. quando eu entrei, A teve gente uma. se conheceu nessa época ou foi depois? Foi Eu um não pouco lembro. depois Um ali, pouco por volta depois, de né? 2015 É. já, assim. Mas eu digo que houve uma debandada quando eu cheguei. Né, de Hum, condutores que tinham mais tempo de casa, que entenderam que não iam se adaptar e já vamos dizer assim, já pularam do barco, vamos dizer, né? E isso acaba sendo um fit cultural, né? Você realmente não pode permanecer com pessoas na organização que não estão alinhadas com a cultura de segurança. ah, com Então a certeza. conscientização passa por tudo isso, né? Até Uhum. você fazer hábitos diários, né? Então a gente desenvolveu lá. Vamos lá, né? Vamos nesse assunto do controle de jornada. Pô, não tinha pessoas fazendo isso porque não era necessário.
Então a gente contratou mais uma pessoa e eu e ela lá, lendo disco de tacógrafo, né, com papeleta na Nossa. época, disco de tacógrafo, né? E Hoje, aí hoje assim, disco já saiu de cena, né? já não, Agora é né, fita telemétrica, você tem que vários é tipo outros um extrato, né? recursos. O próprio disco não existe Não mais, né? existe, né? Mas hoje você tem vários outros recursos. Hoje a gente Sim, usa telemetria, né, do sim. caminhão para fazer É. esse Telemetria mesmo embarcada, tecnologia embarcada no tecnologia veículo. embarcada. Mas sim, então, quer dizer, foram necessários investimentos para que a gente chegasse no ponto que a gente chegou hoje de promover esse comportamento, esses hábitos diários de segurança e o comportamento enraizado de segurança, para entronizar isso, né, nos condutores, no pessoal administrativo também, para ajudar a promover isso, o engajamento, né, dessa turma, para que eles entendessem os valores de segurança na estrada, né? Eu sou assim apaixonado pela prevenção, né? E você falou conscientização. E quando eu comecei a minha vida profissional na área da prevenção, é o que eu levava muito para os funcionários em geral, né? A questão de ser consciente, né? Da necessidade, da importância. E hoje eu já olho com uma abrangência maior. Eu digo que a gente precisa educar, né? Ou reeducar, né? Dizer para os funcionários, para os motoristas que para a gente ter um trânsito hoje mais seguro, de um modo geral, não só nas rodovias, né? A gente precisa entender a educação como um todo, né? Onde termina o direito de um, começa do outro, né? Ou vice-versa. Então tem que ter a questão da educação para que haja o respeito, Perfeito. né? E assim, e se a empresa enxergar isso, né, como cerne do teu negócio, igual você falou, é a cultura, né? A cultura é todo mundo respirar, né, a mesma essência, Exatamente. né? E aí, pô, com certeza a gente vai ter motoristas mais informados, motoristas mais conscientes, né? E menos acidentes. E assim, na sua opinião, quais são os principais comportamentos de risco que leva ao acometimento de sinistros, né? E precisam ser combatidos nas rodovias brasileiras? André, essa resposta ela é complexa, né? É, né? Porque Por isso que você tá aqui, cara. Se fosse pergunta simples, né? essa resposta é muito complexa porque ela envolve, né, inúmeros fatores, ainda mais falando de Brasil, né? Aham. E até existem vários dados aí que o nosso trânsito mata mais que, enfim, né, muita doença, né, é triste, né, é uma triste realidade. Mas eu entendo assim que uma das maiores causas são sim o fator humano, né? Isso é comprovado, né? E o fator humano sempre alicerçado ali em três pilares, né, de imperícia, imprudência e negligência, né? Sim. Quando você se arrisca, né, essa tomada de risco ali, seja, enfim, né, bebida alcoólica, telefone celular, você está tomando o risco. E ali essa avaliação errada, ela pode realmente resultar num que não foi feito então, né? Então seja por negligência, seja por uma imperícia, né? Sim. Um carteira A e pilotar um caminhão É. e, né, imperícia. Ou Ou mesmo que tenha carteira E, mas se não for treinado para aquele específico veículo, é um grande risco, né? exato, né? Não fazer um rotograma para aquela via, Sim. não conhecer, ir sem conhecer, né? Sem ter calculado mais ou menos quanto tempo vai gastar, ou Descer seja, tá serra sem de nunca ter descido madrugado, uma sem nunca ter serra. descido, né? Então, Né? assim, são comportamentos, né, humanos, é o fator humano. Então, eu entendo que essa é a grande causa a ser combatida. Mas não está isolado, né? Realmente o nosso país tem uma condição das vias muito
complicada e complexa. A nossa malha rodoviária, que é uma das maiores do mundo, ela não é a melhor do mundo, ela é só grande, né? Faltam Sim. outros modais rodoviários para fazer essa complementação. Então Falta a gente... melhores condições, né? Exato, Ela né? tem, assim, rodovia em extensão de terra, tem, né, extensão muito grande, até porque o país é grande, mas rodovias adequadas são poucas, né? É minoria, né? Muita falha, né, na condição das rodovias, né, mas eu continuo acreditando que o caminho, né, principal é a conscientização, né, conscientização, então, para tratar, né, o Tipo, fator preparar humano eles do lado de cá, né? Para enfrentar a realidade do lado de lá, né? e o gerenciamento de risco, né, Gerenciamento. gerenciamento de risco. Legal. Bom, é isso aí. Vamos fazer um intervalo aqui para ir ao banheiro, tomar uma água. Vamos pedir a vinheta aí. O que estamos presenciando não é apenas uma notícia distante. É o grito de um planeta em colapso. A natureza, nossa casa, está sendo destruída. A poluição e as mudanças climáticas já afetam nossa saúde, nossos lares, nosso futuro. Escolhas conscientes podem fazer a diferença. Hoje é uma nova oportunidade para iniciar uma construção positiva. Escolhas conscientes podem mudar o destino do planeta. Reduzir o desperdício, proteger nossas florestas e respeitar a biodiversidade são passos cruciais. A mudança começa agora. Juntos, nossas ações podem transformar o mundo. Quais heranças queremos deixar aos nossos descendentes? O compromisso de proteger o planeta é nosso dever. O tempo é agora. O futuro depende de nossas escolhas. Vamos garantir que seja um futuro sustentável. Voltando no ar aqui, ó. Retornando, vamos lá. O que o grupo Sense, em termos de prevenção, tem feito, Wellington, para gerir essas questões de acidentes e capacitação dos motoristas? Bom, nós temos investido muito, né? Segurança é um valor inegociável nas nossas operações. Então, a gente vem investindo muito em tecnologia, em inovação nos processos de segurança, conscientização, né? Conforme a gente já falou, e gerenciamento de riscos, né? Então, eu posso dar alguns exemplos, né? Mas a gente tem uma torre, né, de controle que faz o gerenciamento de risco de todas as operações, dos caminhões que estão, né, em rota e justamente
também analisando a telemetria daquele veículo, então força G, freada brusca, velocidade, investigando as câmeras. Hoje são 5 câmeras on-board no veículo, né, sendo 3 câmeras normais, um sensor de colisão e o sensor de fadiga. Os sensores são muito interessantes porque eles tentam prevenir, né? Então eles avisam Sim. o risco de uma colisão, ou se o condutor está fadigado ou está desatento, ele avisa, né? Então apita ali, então justamente o que na tentativa de prevenção, né, do acidente. E combinado a isso, né, a gente tem, por exemplo, várias iniciativas dentro da consolidação ali da conscientização, que é o envolvimento, né, da alta liderança nesses processos. Maio agora a gente teve o Maio Amarelo, nós fizemos uma live, né, do evento para todos os familiares, os colaboradores, né, os motoristas que estavam em trânsito, para que eles participassem também. Então houve uma série ali de envolvimentos com os colaboradores para que eles tivessem, né, então gincana, respondendo o quiz de perguntas sobre a estrada. Houveram 3 palestras, né, uma sobre cultura de segurança, outra sobre realmente os riscos, né, das estradas. Até foi você que ajudou, levou o pessoal do Detran lá, né? Então, assim, teve o envolvimento do secretário, né, de infraestrutura de rodovias, que você também, né, levou lá. Então, assim, teve essa aproximação do público com o privado. E isso é o que fortalece, né, essa cultura novamente, né, sobre a conscientização. Então a gente vem investindo pesado, né, para que isso seja realmente um hábito dos nossos, né, de todos os nossos colaboradores, né, seja, porque também nós temos riscos de operação dentro da base, né, então os operadores da base, nós temos risco de operação no estoque, lá no estoque de lubrificantes. Então é isso, quando você tem essa cultura de segurança, você está sempre atento aos riscos ali do dia a dia, né? Cada tomada de decisão, ela pode ou não envolver um risco, né? Então é isso. E o risco a gente corre dentro da casa da gente, né? Né? Imagina dentro de uma empresa que transporta líquidos inflamáveis, né? Então, até fritando um ovo, né? até fritando ovo, verdade. E qual foi o maior extremo que você teve de acompanhar ou até mesmo tratar ali na operação de transporte? Rapaz, olha, eu tenho alguns episódios aí na cabeça, mas assim, eu acho que o mais angustiante foi um evento de tombamento. Na verdade, nós estamos sem apresentar acidentes, né, desde 2019, mas esse foi assim, o episódio mais crítico, porque graças a Deus não teve, né, fatalidade. Na verdade, um condutor nosso, ele entrou dividindo, né? Ele veio na rotatória ali ele estava vindo de Dourados, na rotatória de Nova Alvorada, sentido Campo Grande. Ele entrou dividindo, tinha um caminhão na frente, ele entrou dividindo mais rápido atrás e não sobrou espaço, né? Porque afunilou e a via ficou uma só na rotatória. E aí ele foi, né, na inércia ali, jogado para o canteiro. Graças a Deus também era grama no canteiro. Só que aí, assim, quando você toma essa informação, a quantidade de tomadas de decisão que você tem que fazer para tentar mitigar os riscos, né, do vazamento que já estava acontecendo, mais risco de explosão, mais saber se o condutor, né, precisava, que tipo de atendimento o condutor precisava. Então, assim, tinha um veículo em comboio, né, que foi o primeiro a fazer contato, ele estava muito próximo, foi o primeiro a fazer contato conosco, e aí começa, né, vamos dizer, aquela correria, né, manda a equipe. Então a gente mandou 6 pessoas para lá, 2 carros. Aciona a equipe. Aciona a equipe, quer dizer, Ambipar, e aí 2 equipes, uma estava em Londrina, outra, né, eu acho que a de Londrina chegou primeiro, porque aqui do MS estava fazendo um socorro, não sei se em Três Lagoas, então vira toda aquela correria do plano de atendimento de emergência, a nossa equipe lá. Cliente.
informa o cliente, aí o cliente começa desesperadamente, segundo a segundo, né? Querendo Você tem que estar informação. reportando. Então, assim, e é muito tenso, né? Porque pô, você tem contrato com o cliente, você tem todos esses riscos que eu já falei, né? E assim, e aí tem curioso. Olha, carga líquida inflamável não é brinquedo, né? Então a gente tem que estar preparado, tem que estar, Não né? dá Tem que ter mais, dormido bem, porque não dá não dá para mais para brincar de ter caminhãozinho, né? negativo, negativo. Então assim, isso foi muito essa correria assim, tira a gente um pouco do eixo assim. Mas graças a Deus os vazamentos foram contidos, foi muito pouco, os prejuízos foram, né, materiais, não teve nenhum tipo de fatalidade, mas assim, e isso fica, né, para nós a mensagem, né? Você está o tempo inteiro, né? Porque quantos caminhões agora nós estão em operações, né? Então, está o tempo inteiro, você tem que estar atento gerenciando o risco. Por isso você tem que montar a equipe, porque senão, rapaz, o negócio é complicado. Só que o sinistro, ele sempre nos dá um aprendizado, né? O que a gente tira de bom, né? Lições Lições aprendidas. aprendidas. Você fica mais assim preparado, né? Embora a gente sente sempre despreparado, né? Porque é algo que a gente nunca espera ter que passar por isso, ou ter que, né, gerir isso, mas ninguém tá livre, né? Então, assim, tem que estar preparado mesmo. E cada evento como esse, a gente tem que extrair o máximo de aprendizado para se vier acontecer novamente, a gente estar mais preparado. Perfeito. E na sua opinião, qual o seu maior desafio para uma condução segura? Então, aí eu vou falar eu, Wellington, né? Assim, porque a gente tem que se colocar na posição do condutor, né? Exato. Ter Porque empatia, nós né? somos condutores, né? Você Sim, né? Eu também sou. E vários dos que vão nos ouvir hoje também são. Talvez não motorista profissional. E aí sim. esse motorista profissional sim tem um peso muito maior porque ele escolheu essa profissão, né? Então ele precisa estar atento, porque não pode, não pode, não pode, né? E não quer dizer que nós condutores que não somos profissionais podemos, mas sim, eu vejo que o maior desafio hoje, se tivesse que nomear um, eu falaria o telefone celular. Eu acho que o telefone celular hoje ele já é quase uma parte, um membro da gente, né? Aquelas notificações, aí você tá, meu, tendo que resolver várias coisas, a gente perde muito tempo no trânsito, então é o maior desafio meu hoje, assim, como postura e exemplo, é estar me policiando com o telefone celular, para eu não cair na cilada. E o seu? Também. Telefone celular e assim. E outra coisa que eu acredito que atrapalha muito é a pressa. Todo mundo anda com pressa, apressado, sabe? Aí os carros cada vez mais potentes. Aí a galera quer pisar porque tá com pressa. Então, assim, é muito importante, tá? É o planejamento, Isso né? aí é gerenciamento de risco, Então, o né? meu desafio é esse, Organização. é gerenciar o tempo, Exato. né, para não correr o risco, porque muitos dos acidentes, dos sinistros, é por conta da pressa. Se você for pegar aí os dados estatísticos, você vai ver excesso de velocidade, ultrapassagem em local proibido, então tudo tá ligado à pressa. Você já sai tenso de casa, às vezes já se desentende com alguém no Exato. trânsito. Então, se você Então, tiver ali, né, fazer um planejamento para você ir com tempo, para não ter que, sabe, tá excedendo velocidade, isso aí vai te dar, é vai te, investimento. é investimento, exatamente. Você, porque a pressa ela vai te dar despesa, né? Exatamente. Porque é onde acontecem as coisas. Então aquele condutor ou condutora que nunca pegou a estrada, né? Procura uma orientação, né? De medidas preventivas, porque a estrada hoje em dia ela é muito perigosa. E eu fui em uma palestra no encerramento do Maio Amarelo esse ano, e o palestrante falou lá uma mensagem lá que eu não esqueço. Eu nunca vou esquecer mais. Ele falou assim: a pressa é inimiga da. Aí o que que você acha que o pessoal respondeu? Perfeição. Perfeição. Aí ele fez outra pergunta: quem que é perfeito? Quem é perfeito? Só Jesus. Só Deus, né? Então, se você anda com pressa, você anda
Abraçado com quem? Tá amarrado. Então, o que que acontece? Aí você começa, às vezes, a ouvir até relatos de pessoas próximas de você. Ah, pô, um familiar lá, né? Um amigo meu, pô, o pneu estourou, né? Tá lá, capotou o carro, veio óbito lá, um ente querido, um parente. Aí você fala assim, pô, mas se capotou tantas voltas como mostrou aí, devia estar correndo muito. Aí você vê que a frase que ele falou tem um pouco de sentido, né? Quando a Sim. consequência né, do evento. Então o meu maior desafio é isso, é a questão da pressa, né? Que eu preciso trabalhar, melhorar isso. E que conselho você daria para os profissionais que estão pensando em migrar para o setor de transporte, vindo de outras áreas, assim como eu, né? Eu sou cria do transporte aéreo. E ele falou aqui em torre de controle, pô, a gente só ouvia falar torre de controle na aviação. Hoje já tem Uhum. dentro da transportadora, né? Então, é assim, qual conselho você daria para essas pessoas que querem vir de outras áreas? Como você mesmo fez, né? Veio da área do direito, né, para a área do transporte. Olha, o nosso setor ele é muito dinâmico, né? Eu acho que assim, é um compilado, né, de tudo que a gente conversou hoje, Sim. mas o nosso setor é muito dinâmico. Então, e quando você está controlando operações fora, né? E aí você usou muito bem a torre de controle, que a gente via mais em filme, né? Coisa da É, NASA, né? A verdade. NASA ali que está controlando, enfim, Hoje, os indicadores, os hoje já reloginhos e tem o tal. GPS lá na sua frente, no painel do carro, né? Perfeito, assim, a tecnologia, graças a Deus, ela veio para ajudar, né? Muito, e a prevenção de acidentes, ela precisa estar integrada com esse conceito, Sim. mas sim, proatividade, né? É mandatório, né? Proatividade, vontade, né, de querer dar certo, é necessário, é muita vontade de tirar a bunda da cadeira e pôr a mão na massa, É um né? setor muito carente, né? Exatamente. Hoje a gente realmente tem, né, e aí eu estendo, né, para os jovens, né, não só empreendedores, mas aqueles que quiserem, né, ir para o ramo de condução. Nós estamos precisando de bons motoristas, nós estamos carentes de bons condutores, de pessoas que querem, né, participar desse âmbito que vem, né, promovendo. Hoje, cara, não existe mais aquele condutor que acha que o negócio dele é dirigir do ponto A para o ponto B, né, e E não voltar do interessa as beco. regras, cara, ele tá fadado a ser expurgado Eu falo do. para os meus motoristas, ó, aqui nessa sala de treinamento nós vamos separar os homens dos meninos, Mas é isso aí. né? Porque, na verdade, não é mais isso, né? É uma série de outras situações. Mudou, né? Sim. Hoje a gente tem a operação, nós temos a visão 360 da operação com essas câmeras. Então tem que entender. E outra, isso não é despesa, isso é investimento. Então o condutor, ele, né, todo o profissional que quer trabalhar como motorista, ele precisa estar ligado nisso. Esse é o futuro. E que bom que é assim, né? E dá graças a Deus por isso e bora. E boa. E a câmera, sem falar que ela é uma ferramenta muito importante para a gente conseguir elucidar um acidente. Eu tive recentemente aí esse ano em São Paulo, um motociclista entrou contramão, sem capacete e bateu de frente pro nosso caminhão lá. Aí a câmera, né, ela vai ser uma ferramenta para a autoridade de trânsito, autoridade judiciária ali, para entender o que aconteceu, né? Então, é uma ferramenta que dá o respaldo para o motorista e para a empresa, né? Você vê o quanto é Perfeito. importante, né? E para os jovens empreendedores, assim como eu, né, que deseja construir uma carreira sólida, né, e como a sua, quais seriam as principais dicas? André, eu entendo muito que. Porque assim, né? Às vezes a gente, quando chega sem experiência, eu vim do direito, né? E aí cheguei, puxa, mas se eu fizer assim, se eu fizer assado, se eu. E sentado, sabe?
E sentado, e sentado. E eu acho que a grande virada da chave é o antes feito do que perfeito. Obviamente, né, que existe um limiar aí, né, de você entender os riscos das tomadas de decisões que você está tendo ali, né, você mesmo jovem, mas Eu não precisa tinha, tirar a bunda da cadeira, eu cara. não tinha escutado ainda essa antes feito do que perfeito. Tipo assim, o ótimo é inimigo do bom, né? Vamos fazer o bom, né? Não, você até pode buscar o perfeito, mas depois que você já está Já iniciou, caminhando, né? né? Porque senão Caminhando. você fica paralisado ali, cristalizou e não desenvolve, né? E a gente precisa da proatividade. Então, que assim, né? Eu passei por todas essas fases, estou, né, hoje ainda, né, tenho vários desafios, não, lógico, né, a gente se coloca na posição que é de humildade, mas, assim, todos os dias, né, cara? Quando eu entendi que levanta e vai, que você vai dar um jeito. Você vai dar um jeito. Sim. Só que você tem que sentar, Tem que ter e vontade, né? dissecar o problema. É. Ir para cima e dissecar o E problema. buscar a solução, né? Perfeito. Hoje nós temos muitas pessoas que trazem os problemas e são poucas que trazem a solução, né? Então é trabalhar isso também eu acho que até é uma questão de aprendizado, quem puder exercitar isso. Inteligência emocional, É, né? Eu acho que hoje a gente contrata muito mais pelo fit cultural e pela possibilidade de desenvolvimento que a gente enxerga naquele profissional do que sim. efetivamente a técnica, né? Porque nem sempre o mais técnico é o melhor profissional. Cara, eu quero dizer que assim, tá sendo um prazer enorme estar aqui contigo, né? Batendo esse papo, é muito agradável. Por mim, eu ficaria aqui muito mais tempo, né? Mas você como empresário tem todo um planejamento, né? Seu tempo é muito precioso, mas assim foi muito precioso também para o nosso podcast na data de hoje, um dia muito importante que é o dia do motorista profissional. E para finalizar, eu quero agradecer a Master Adesivos, né? Que tem sido aí uma parceira para o estúdio Omni, né, onde é apresentado aí o podcast Segurança na Estrada. Para a gente finalizar, qual que é o papel das parcerias com o setor público e privado e comunidade, né, para tornar o transporte mais seguro e eficiente no Brasil? Eu vou aproveitar para fazer um jabá do fórum, né? O fórum tem um É, encontro de tudo isso, né? exatamente. O fórum traduz tudo isso aí, né? Assim, a iniciativa do nosso amigo André aqui, com quem eu falo, né? Iniciativa que eu dou os parabéns novamente, então, pela segunda edição. Eu acho que eu já falei um pouco para você sobre isso, né? Você juntar condutor, você juntar a iniciativa pública, privada e a iniciativa pública em todos os seus aspectos, né? Porque nós temos então a turma que está fiscalizando lá, né? Os policiais, a turma dos ministérios, né? Sim, Que estão ali, vamos dizer, executando as tarefas e tal. Quando eles também entendem as dificuldades dos usuários da via, dos empresários da via, né? Esse encontro ele é muito valioso, né? Essas trocas elas são muito valiosas porque a gente realmente precisa, óbvio, né, que não são os políticos que vão acordar cedo por nós, né? Nem sim, nós temos que acordar e fazer, é. mas assim existe uma necessidade grande de melhoria de vias, de melhoria de condições de trabalho, né? Quando você vai falar, por exemplo, de jornada e aí você chega num ponto, não tem ponto para parar, então uma série de situações que precisam estar, Sim, né, sendo precisa melhorar, debatidas. né? E também essas trocas que vêm de lá para cá, né? Ah, o É. que que eles estão fazendo, o que que já entregou, né? Como que a gente pode ajudar de alguma forma nessas iniciativas? Hoje você, né, você veio de um dia de campo aí com os condutores, Sim, teve lá, né, no na Secretaria de interior. Saúde do município, vacinou a Sim, turma. Quer dizer, é isso, né? Promover, né? A gente tem que, mais uma vez, cuidar das nossas pessoas. maravilhoso, né? E a gente, nós vamos encerrar aqui, né? Esse bate-papo tão agradável.
Pô, muita informação assim que vou sair daqui diferente e melhor, porque informações que eu não tinha, né, dentro da minha trajetória no transporte rodoviário de cargas. E eu quero aproveitar o momento, né, já te agradecer e te fazer o convite, né, para você dividir esse palco aqui comigo na qualidade de entrevistador, para, né, para não ficar tão pesado também para mim, né, porque é importante ter alguém que é, né, do ramo do transporte, que é contratante, né, para trazer todos os desafios, né, eu como é, 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 gestor, né, do setor transporte também trazer aí o meu sentimento de do que eu entendo que precisa melhorar, qual desafio que a gente precisa avançar, né? E é um rapaz jovem, tem muita energia para gastar, né? E eu vou gastar o neurônio, né? Dando a injeção de ânimo nele para, né? Eu tenho certeza que a gente vai dar bons resultados. Sendo assim, vou te entregar essa armadura aqui, tá? Essa armadura aqui é um compromisso de que nós vamos lutar para melhorar o setor de transporte para as empresas e para o público em geral, tá? Que tenhamos aí melhores rodovias, né? Que a gente consiga, em parceria, né, com os órgãos, assim como o Detran, fazer um trabalho, né, educacional, como foi falado aqui, para que a gente melhore também o trânsito no nosso município, né, reduzindo acidentes, né? Então eu quero contar contigo para esse compromisso, tá? E quem vem aqui não sai de mão vazia, tá bom? Então aqui uma Oh, que simples, honra, cara. tá? Uma simples Que honra. lembrança, tá? Pô, saí trajado mesmo, de É, armadura. de armadura mesmo, pra gente ir pro combate, Pô, né? Andrezão, eu fico honradíssimo, né? Pode ter certeza que na próxima eu já vou estar trajado aqui. Agradeço a honraria e a Sim. confiança, né? Eu acho que estar debatendo e promovendo, né? Além de tudo, né? Isso aqui é promoção do debate, né? De trazer as atualizações, de conversar sobre segurança. Isso é valioso, isso é um valor inegociável para nós lá na empresa. Então, eu quero sim ser e poder sempre ajudar, né, nesse trabalho, né, de conscientização e promoção de um trânsito melhor e mais seguro. E conte sempre com a gente. E quem sabe faz ao vivo. Valeu.